convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, e deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, acredito que todos nós nos impressionamos com o Evangelho. Uma palavrinha foi repetida umas 7, 8 vezes. É o tema fundante de hoje. Permanecei em mim. Permanecei no meu amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse tempo da Páscoa, nós ouvimos Jesus se apresentando ressuscitado aos discípulos e aos seus amigos. Domingo passado, ele nos ensina a viver como ressuscitados. A imagem dele, o bom pastor, aquele que cuida, orienta, protege, guia. Somos pastores e pastor e pastoras. Viver como ressuscitados. Hoje, novamente, ele nos ensina com esta imagem tão clara, tão bonita, tão presente na cultura semita, da videira e dos ramos. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a videira, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Esse texto de João, Jesus falou às vésperas da sua morte. E ele revela aos seus discípulos o seu desejo mais profundo. Qual é o desejo mais profundo de Jesus? Que todos nós, que os discípulos e nós, permaneçamos nele. Permanecei em mim. Naquela ocasião, Jesus conhece a covardia, eu diria até a mediocridade dos discípulos. E como ele estava se despedindo, porque iria para a paixão e morte e ressurreição, ele deveria dizer alguma coisa para os discípulos, porque quantas vezes ele já havia dito e eles tinham pouca fé. Eles não conseguiam entender o Messias Jesus. Então, Jesus estava dizendo para eles, olha, eu vou partir, né? Mas se vocês não permanecerem comigo, vocês não vão aguentar os desafios que vocês vão enfrentar na vida. E a expressão de Jesus é clara. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerem em mim. Claro, a palavra de Jesus, permanecer em Jesus, porque ele é a videira e nós somos os ramos. O que mantém o ramo? A seiva. Todos nós já vimos um enxerto, né? Tem o tronco, né? E ali é enxertado
E aí, ou aquele enxerto passa a ter vida se a seiva do tronco é levada até o ramo. Esta seiva é Jesus. Esta seiva que dá vida em nossa vida é o Espírito Santo. Esta seiva é a seiva divina. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vejam, Jesus não só pede que permaneçam nele, mas também vai dizer uma outra palavra forte, né? Que suas palavras permaneçam neles, e que estas palavras eles não devem esquecer essas palavras, devem viver do Evangelho. Então, somos inseridos em Jesus Cristo, vivemos a mesma vida de Jesus Cristo. A seiva que passa por nós, a graça de Deus que nós trazemos desde o batismo, e a razão de ser da nossa fé, esta seiva divina, esta vida divina. Meu querido irmão, querida irmã, nós somos pessoas cristificados, divinizados pela graça de Deus. Por isso Jesus vai dizer, não só eu estou com vocês, mas vivam o meu evangelho. Vivam as minhas palavras. Pratiquem aquilo que eu disse. Essa é a fonte da qual há de beber, a palavra de Deus. E já havia dito em outro texto que vocês lembram, as palavras que eu disse são espírito e vida. Espírito e vida, espírito e verdade. Se nós quisermos viver hoje a nossa vida na verdade, viver a vida em abundância, como Jesus nos trouxe, devemos viver esta seiva que está dentro de nós. Então Jesus vai de novo insistir nessa experiência fundante da ressurreição. É impossível viver nossa vida de fé separada de Jesus. E a imagem é simples. É simples. Para eles era muito comum essa imagem. E Jesus falava a partir dos temas geradores da sua época, né? E usava das imagens da época. Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o pai é o agricultor ou fidicultor, aquele que cuida, né, das videiras, que cuida pessoalmente da vinha para que dê frutos abundantes. Para que dê frutos abundantes. Quando a gente permanece em Jesus, nós vivemos as bem-aventuranças. Quando nós vivemos em Jesus, nós vivemos os valores do reino. Sem mim nada podeis fazer. E não tenhais medo. Não tenhais medo, eu estou com vocês. Eu acredito que aqui está um dos elementos mais importantes para os dias de hoje, para nós vivermos a nossa vida cristã. Viver neste amor do Espírito que habita em nós. E deixar esse Espírito clamar dentro de nós. Como diz o apóstolo, é o Espírito que dentro de nós clama para dizer, Abá. Abá significa papai. Pai querido. Deus é amor. E também a imagem coloca claramente o problema. Há ramos secos. O que é um ramo seco? Aquela que não passa seiva. Aquela que simplesmente não deixa a seiva de Jesus entrar. Discípulos que não dão fruto, porque não corre as suas veias o Espírito do ressuscitado. Não só na pessoa, meu querido, minha querida. Agora, é mais sério ainda, na comunidade. A paróquia, a comunidade, a igreja, deve exalar o perfume de Jesus Cristo, o perfume do Espírito Santo. Uma comunidade que não tem Jesus como centro, pedra angular, rocha, não é igreja. Vira uma ONG, vira uma ideologia, vira partido político, mas não igreja de Jesus. A igreja de Jesus ela é profética, porque ela é divina. E é profética para denunciar a tudo.
e não se comprometer. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Esta é uma dimensão muito séria. E muitos cristãos nivelam a comunidade igreja às realidades mais materiais possíveis, às vezes ideológicas. E somos muitas vezes usados e não conseguimos realizar o reino, que é maior, que é a proposta divina, que é a proposta de Jesus Cristo, que é a proposta do martírio, da comunhão, da partilha, do testemunho, do partir o pão. Do partir o pão. E o partir o pão só tem um sentido: Eucaristia, comunidade, paróquia. Aí está a grande diferença. A Eucaristia. Quem não vive a Eucaristia não vive a comunidade. Entenderam o que o padre está dizendo? E isto também tem um significado muito profundo quando nós todos vivemos a nossa vida do dia a dia. O ramo que não pode dar fruto, se não permanecer na videira, a vida dos discípulos é estéril. Quem não permanece em Jesus é estéril, seca. Sem mim nada podeis fazer. Deve ser cortado. Certa feita, estou lembrando aqui de uma historinha de um pastor. Eu ouvi como história de um pastor. E tem acho que outra versão, mas eu ouvi como história de um pastor. Um membro da comunidade desse pastor de uma igreja cristã deixou a comunidade. Se afastou da comunidade. E era a Alemanha, isso aconteceu na Alemanha, inverno. E o pastor então achou por bem fazer uma visita a esse membro da comunidade e se afastou. E ele avisou: olha, vou fazer uma visita. O membro da comunidade, a pessoa disse: vou ter um puxão de orelha do pastor, porque eu me afastei da comunidade. O pastor entrou na casa, era frio, tinha uma lareira. O pastor entrou, sentou, a lareira acesa, ele pegou uma brasa, tirou do meio da lareira, do fogo da lareira, e colocou aquele carvão aceso do ladinho, e não falou nada. E os dois se entreolharam, grande silêncio. E aquele carvãozinho foi se apagando. E o pastor disse: até logo. O rapaz entendeu. Não precisou falar nada. Aquele carvão fora do fogo maior se apaga. Assim também somos nós. Quando a gente deixa ou não deixa a seiva de Jesus vibrar em nós, a gente vai se apagando, vai perdendo a fé. A gente não sente mais necessidade da comunidade. Quando a gente se afasta de Jesus, as coisas se complicam. A gente se apaga, se aniquila. Eu queria dizer assim, que esse seria o grande problema, no meu modo de ver, dos nossos dias. E nos faz uma grande interrogação as leituras de hoje. O que é ser cristão? O que é deixar a seiva de Jesus passar por nós? Eu acho que ser cristão, gente, não tem que ficar explicações teológicas, acadêmicas, fazendo grandes discussões exegéticas do texto. É simples. É simples. Como simples foi a imagem da videira. Exige uma experiência vital de vida com Jesus. Isto é ser cristão. Experiência vital com Jesus. Isso é manifestar nossa fé. Veja, quando você casa, o que acontece? Ontem eu fiz um casamento de um ex-aluno do colégio. Um casamento bonito, quando a gente casa
quando a gente assiste, né? Porque o padre não casa, quem casa são eles. O padre abençoa. Quando a gente assiste um casamento, quando pessoas são ligadas, é uma delícia, é um prazer fazer casamento, né? Agora, quando a gente não conhece, vai lá só por um... É difícil. Mas ontem, então, eu estava vendo um casal cheio de amor, cheio de fé, cheio de esperança, né? Aqueles dois jovens lindos, aquele sorriso bonito do jovem que assumiu a fidelidade, o compromisso. Eu dizia para eles assim, essa alegria, esse sorriso do sim do altar, deve permanecer até o fim, para vocês serem um casal santo, inseridos em Jesus Cristo pelo sacramento do batismo e agora pelo sacramento do matrimônio. Mas se vocês deixarem a espiritualidade de lado, esse sorriso vai se tornar um sorriso artificial. Percebem? O casal que não reza, o casal que não tem fidelidade, o casal que não para e olha um no olho do outro para conversar, para dialogar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a coisa vai ficando difícil. Vocês sabem disso? É ou não é verdade? Então, a seiva de Jesus mantém a fidelidade. O amor de Jesus pela igreja é o mesmo amor do matrimônio. Amou-nos até o fim. Deu a vida por nós. Meu caro, padre, o senhor está falando só para os casais e para o senhor? Para mim também. Meu querido irmão, querida irmã, quando o padre deixa de frequentar as reuniões do clero, quando o padre se afasta dos seus amigos de clero, seus amigos padres, quando o padre não quer mais ouvir falar com o bispo, o sacerdócio dele está indo para o espaço. Quando ele não tem mais vida de oração, não tem mais espiritualidade, fica azeda a vida dele. Azeda, arva. O padre, o religioso, não é? Que não tem vida espiritual. Entende? Não é só os casados, não. Somos todos nós. Quando a gente se afasta de Jesus Cristo, nós perdemos a seiva. Somos como ramos secos, estéreis, que precisam ser cortados. Então, viver da seiva é realizar o encontro pessoal com Jesus Cristo. Como a gente se dá essa resposta? Como a gente dá essa resposta? Vou ser breve aqui. Essa resposta é uma resposta de fé. É uma resposta de fé, de fidelidade, de compromisso existencial. De compromisso existencial. Fé não é algo teórico. Tem uma dimensão racional, mas não é só racional. Tem uma dimensão do coração, mas não é só. É a totalidade da pessoa que diz o seu sim. Como você diz o seu sim para a esposa, para o esposo, o papai para a mamãe, não é? A fidelidade do filho e da filha, não foi assim? Eu, pelo menos, ensinei isso. Fui ensinado assim, né? Muito bem. A fé não pode, então, ser reduzida a sentimentalismo. Primeira coisa, a fé não é sentimentalismo. Vocês já ouviram uma expressão assim? Já não sinto mais nada, devo estar perdendo a fé. Eu falo, graças a Deus. Se você não sente mais nada porque está perdendo a fé, graças a Deus, porque a sua fé está desse tamanho assim, ó, pequenininha. Porque ter fé, ser crente, é ter uma atitude responsável, adulta, racional. Quando eu falo adulta, amadurecida, é um processo. Não é assim, tupi, eu já tenho fé. Não é? Senão, cuidado, dá que nem resfriado, dá forte e passa. Fé não é isso, não. A fé é um processo da vida toda, da pessoa na sua totalidade. Né? Por isso, a fé não é uma opinião pessoal. Né? A fé não pode ser reduzida a um subjetivismo. Eu tenho as minhas ideias. Eu creio no que me parece. Na faculdade, na universidade, eu ouvia muito isso. O professor, eu tenho as minhas ideias, eu tenho o meu Deus, eu tenho o meu Jesus. Eu creio naquilo que me parece. Isso é ter fé para mim. Não. A fé, a realidade de Deus, não depende de mim. E o cristianismo não é fabricação de cada um. É dom de Deus. A fé
tampouco é uma tradição dos pais. Eu nasci numa família católica, tenho fé. Minha família vai sempre na igreja. Meu querido, a fé é uma decisão pessoal. Papai, mamãe, padrinho, madrinha, sei lá quem, família, ajude o seu filho, você também a ter ofereça a ele, eduque-o na fé, para que ele faça a opção, não você fazer por ele, para que ele faça a sua opção, a sua decisão de fé. A fé não é receita moral, reduzir ao moralismo. Eu respeito todos e não faço mal para ninguém. Meu querido, a fé é o respeito a Deus, é compromisso por um mundo mais humano, esperança de vida eterna, ação de graça, celebração. Outra coisa que a fé não é tranquilizante, não é alienação. Quando você tem fé, é o melhor estímulo de você lutar. A fé te impulsiona a trabalhar, a viver com dignidade, com responsabilidade. Por quê, padre? Porque a fé é o encontro pessoal com Jesus Cristo. O cristão é uma pessoa que se encontra com o Cristo e nele descobre Deus, o Pai Deus que é amor. E a cada dia o convence e o atrai mais. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nele. Porque Deus é amor. É esta seiva que nos faz viver. Por isso a nossa fé dá fruto. Permaneçamos unidos a Jesus Cristo, sustentados pelo Espírito e pela palavra. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Assim foi com o apóstolo Paulo, na primeira leitura, lembram? De perseguidor, ele se torna anunciador. Foi perseguido, foi incompreendido. No entanto, o compromisso, a fé do apóstolo Paulo era tão consciente, tão responsável, naquela expressão que nós conhecemos, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A seiva estava nele tão forte que ele enfrentou todas as adversidades da evangelização. E a segunda leitura, quem ouve Jesus permanece em Deus. Quem ouve Jesus permanece em Deus e Deus nele. Deus está presente na nossa vida. Sabemos isto, diz o apóstolo João na segunda leitura. Isto é uma garantia, porque o Espírito Santo nos ensina todas essas coisas. Amém.